Olá, sétimo ano! Vamos para mais um capítulo do nosso livro. Agora nós vamos começar o capítulo 8, que trata justamente da questão industrialização e urbanização no Brasil. Só para definir, o que é industrialização? É o desenvolvimento de muitas indústrias num determinado lugar. Então, industrialização é a instalação, é o desenvolvimento de muitas indústrias. E urbanização? Urbanização significa o crescimento das cidades em número de pessoas. Quer dizer, urbanização significa o aumento do número de pessoas nas cidades, ok? E como isso aconteceu no Brasil? Quando isso aconteceu no Brasil, ok? Então, nós temos aí que ver o histórico da indústria brasileira. Primeiro, olha lá, quem é o Brasil? O Brasil é um país em desenvolvimento. E por que o Brasil tem esse título? Este título de ser um país em desenvolvimento significa que o Brasil é um país industrializado. O Brasil só está em desenvolvimento porque sua economia está crescendo, certo? E isso vem acontecendo há muitas décadas. E está crescendo por quê? Por causa da indústria. Então, o Brasil é um país industrializado? É. Por quê? Porque ele produz e exporta, veja, isso é muito importante, e exporta bens industrializados. Então, por isso, o Brasil é um país industrializado. O Brasil é um país urbanizado? Sim. Hoje, fim do século XX, começo do século XXI, o Brasil é considerado um país industrializado, aliás, urbanizado por quê? Porque hoje, mais de 80% das pessoas no Brasil moram em cidades, correto? E aí, então, vem como é a nossa característica industrial. Como é a industrialização brasileira? Então, nós temos aqui três características muito importantes. Primeiro, a industrialização brasileira, ela é tardia. O que significa isso? Ela aconteceu muito tardiamente. Enquanto a Revolução Industrial aconteceu lá na Europa, na Inglaterra, no século XVIII, aqui no Brasil ela só foi acontecer no século XX. Então, 200 anos depois da primeira Revolução Industrial na Europa, na Inglaterra, é que o Brasil fez a sua primeira Revolução Industrial. Então, a nossa industrialização é tardia, quer dizer, aconteceu muito tarde. A nossa industrialização ela se desenvolveu dentro do modelo de substituição das importações. O que é isso? O Brasil não tinha indústrias. Por que não tinha indústrias? Porque enquanto o Brasil era colônia de Portugal, era proibido haver indústrias aqui. Isso por quê? Para que o Brasil não fosse concorrente das indústrias europeias. Então, o Brasil comprava produtos industrializados lá da Europa, certo? Então, a colônia brasileira era proibida de ter indústrias. Porém, com a vinda da família real portuguesa para cá, que vocês já aprenderam em história, né, em 1808, isso tudo vai mudar. Aí vai passar a ser possível, vai ser permitido ter indústrias no Brasil. Então a nossa indústria começa a caminhar lá em 1808, mas nunca se desenvolveu grandemente. Ela só vai mesmo se desenvolver largamente no século XX, no começo do século XX, tá? E quando a nossa indústria começa, e apesar da gente ter evoluído muito, ainda hoje a nossa indústria é dependente. Como assim dependente? A gente depende de máquinas compradas no exterior, de tecnologias compradas no exterior e de capital emprestado para investir em indústrias aqui no Brasil. Então a nossa indústria começou dependente e ainda hoje, embora a gente tenha avançado muito, nós continuamos ainda dependentes industrialmente de capital estrangeiro, ok? E a nossa indústria, quando foi o pontapé inicial? Quando começou o nosso processo industrial para valer? Vai começar a acontecer no Brasil a indústria a partir, gente, do café. Todo o dinheiro conseguido com a produção e a exportação de café, e o Brasil no final do século XIX, começo do século XX, era o maior produtor e exportador de café do mundo, e o Brasil exportava principalmente para os Estados Unidos, certo? Então o Brasil, os cafeicultores tinham muito dinheiro, então eles começaram a investir em indústrias. Mas em 1929 acontece uma crise econômica terrível nos Estados Unidos. A crise de 1929, a quebra da Bolsa de Valores dos Estados Unidos.
Os Estados Unidos, como era o nosso principal comprador de café, o Brasil vai entrar também, então, em crise, porque aí não tinha mais para quem vender café, certo? E então os cafeicultores começaram a canalizar recursos do café para a indústria, certo? E aí, qual era o lugar do Brasil onde se plantava café? São Paulo. Qual era o lugar do Brasil que já tinha ferrovias, que havia bancos, cidades crescendo por causa do café? São Paulo. Então, onde é que as indústrias vão ser instaladas? Em São Paulo. Por isso que São Paulo tornou-se o centro, o lugar que concentrou as indústrias desde o começo do século XX até hoje. E até hoje, século XXI, São Paulo continua sendo a região do Brasil com o maior número de indústrias. Então, a concentração industrial está aqui em São Paulo por causa do café, ok? Continuando sobre a urbanização brasileira, tá? Então, como ocorreu no Brasil o crescimento das cidades? Por que as cidades brasileiras tornaram-se repletas de pessoas? Então, quando isso passou a acontecer, gente? A partir da década de 60, desculpe. O Brasil deixa de ser um país rural e agrário e torna-se um país urbano e industrial. Então, até a década de 60, a maior parte da população brasileira morava no campo e trabalhava na agricultura. E a partir de 1960, com a industrialização, as cidades ficando mais atrativas, oferecendo mais empregos, o Brasil torna-se um país onde as pessoas vão morar mais em cidades e vão trabalhar na indústria. Isso aqui vai provocar aquele fenômeno chamado êxodo rural, que é justamente o quê? A saída de pessoas do campo em direção à cidade. Por que as pessoas saem do campo e vão em direção à cidade? Primeiro porque com a industrialização o campo vai se modernizando, quer dizer, as máquinas chegam no campo. Se chega a máquina, as pessoas vão perdendo seu emprego. E a cidade vai oferecendo emprego na indústria e as condições de vida na cidade são sempre muito mais atrativas do que no campo. Então as pessoas começam a migrar do campo para a cidade, tá? Onde se desenvolveram as maiores cidades do Brasil? Onde elas mais cresceram? Onde a industrialização se desenvolveu mais. Então, a industrialização brasileira provocou a urbanização? Sim, correto? Então, no Sudeste aqui estão as maiores cidades do Brasil e as duas únicas metrópoles nacionais do país, quer dizer, as duas maiores e mais influentes cidades do Brasil, São Paulo e Rio de Janeiro. E as cidades todas do Brasil, elas se conectam em redes urbanas. O que é isso? As cidades, elas se conversam, não é? As pequenas cidades buscam as médias cidades, porque tem mais recursos, mais serviços. As médias cidades buscam as grandes cidades e as grandes cidades buscam as metrópoles, quer dizer, as pessoas quando precisam de um serviço, precisam de estudar, precisam de trabalhar, acabam buscando outras cidades. Então, assim, as cidades vão ficando interligadas. É isso que nós chamamos de redes urbanas. Só que aí vem o detalhe, Com o crescimento das cidades, tudo aconteceu assim às mil maravilhas? Claro que não, haja vista a cidade de São Paulo, Como a gente vê, cheia de problemas. Por quê? Com o crescimento da cidade, ela acaba crescendo desorganizadamente, desordenadamente. Quer dizer, ela cresce em número de pessoas, mas a infraestrutura para receber as pessoas não cresce na mesma velocidade. Então, o que começa a acontecer? Alguns problemas urbanos, falta de moradia, falta de saneamento básico, falta de infraestrutura, falta de emprego, aumenta a violência, Tudo isso vai acontecendo nas cidades por conta do seu aumento desorganizado. E também ocorre o fenômeno chamado de conurbação. O que é isso? É quando dois municípios crescem e um encosta no outro. Uma cidade fica encostadinha na outra. Tá certo? Esse é o fenômeno da conurbação, que é muito comum lá na Grande São Paulo, por exemplo. Uma cidade está encostada na outra. O que divide uma cidade da outra é só uma rua, uma avenida. De tanto que as cidades cresceram e acabaram encostando uma na outra. Continuam sendo cidades independentes, mas o espaço físico das duas encostou. Ok? Então vocês vão ler com bastante carinho toda a atividade, assistam este vídeo mais uma vez, sejam curiosos, vão buscar mais informações sobre isso, certo? Respondam as questões bonitinhas e até a próxima aula. Beijo, gente!